Senhor presidente, mesa diretora, todo o plenário, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus pela oportunidade que nos concede nesta manhã estarmos aqui reunidos, nesta terceira plenária de AGO. Louvo a Deus e agradeço por estarmos aqui, agradeço ao nosso presidente, pastor Rogério, pela oportunidade de fazer parte desta mesa, de estar ao teu lado e de poder explanar a palavra de Deus, estudarmos juntos a palavra de Deus nesta manhã. Gratidão, que Deus continue abençoando. Por gentileza, abra a vossa Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. Capítulo 9 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Ao pastor Alcides Pinheiro, amigo, meu irmão mais velho, que Deus continue abençoando a sua vida, uma alegria revê-lo e estarmos juntos uma vez mais. Aleluia. Capítulo 9, versículo 35 ao 38. Aleluia. Glória a Deus. A seara e os ceifeiros. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Repita comigo: ensinando, pregando. E ainda diz o versículo 35: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Por gentileza, tomai vossos assentos. Grato pela atenção, a leitura da palavra de Deus. Quero aqui usar o tempo que foi me concedido para trazer uma palavra pastoral, uma palavra de aconselhamento para obreiros aqui nesta manhã. O tema desta convenção é características do obreiro aprovado. E o tema deste estudo, deste aconselhamento pastoral é: Deus é o dono da obra. E o dono da obra está chamando o obreiro aprovado para o trabalho. Deus é o dono da obra. E o dono da obra está chamando o obreiro aprovado para o trabalho. A obra de Deus é um corpo em movimento, é como um corpo em movimento, um corpo ativo. A obra de Deus não é inerte. A obra de Deus, ela se movimenta a cada dia, a cada instante. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás, pois se ele olhar para trás, ele não é apto para o trabalho, para o reino, para a seara do Senhor. Então, o arado sempre está em movimento. Uma vez que existe a desatenção, a mudança do foco, a perca do foco, uma vez que se olha para trás, dá errado, porque não está parado, está em movimento. Aleluia. E eu quero destacar aqui dentro deste estudo e aconselhamento pastoral sobre 7 pontos que o obreiro aprovado precisa entender dentro desta qualificação que o dono da obra, o nosso Senhor, Ele quer, precisa e busca em cada obreiro aprovado. Quem quiser tomar nota, digo mais uma vez, é um estudo bíblico, é uma palavra de aconselhamento. Quem quiser tomar nota com o material que você tem aí dentro da sua pasta, seu bloco de anotação e sua caneta, nós estaremos meditando nestes 7 pontos. E o primeiro deles é: o obreiro aprovado precisa entender
que a obra está em movimento. Nós acabamos de ler que Jesus percorria as aldeias e ensinava na sinagoga deles. Observamos que ele não estava parado, Jesus não estava estacionado, ele percorria as aldeias, ele percorria as sinagogas, ensinando as pessoas e curando o povo, curando a moléstia do povo. Então é errado quem pensa, pastor Alcides Pinheiro, que a obra depende dele, a obra depende do dono da obra, e o dono da obra é o Senhor, o dono da obra é Deus. Só que o dono da obra precisa de obreiros, e o dono da obra, ele escolhe obreiros para trabalhar, que tenham o seu perfil. E qual é o perfil do Senhor da obra? Estar em movimento. Observemos que quem sai, quem para, quem desiste, faz falta, mas a obra não para. Nós acabamos de observarmos os gráficos, e quem não está nesse gráfico, que é aquele membro que saiu, aquele obreiro que saiu, aquela família que saiu, ele está fazendo falta na congregação, ele está fazendo falta no ministério, ele está fazendo falta no gráfico. Por causa dele, às vezes o gráfico ficou até vermelho em algum período, mas a obra continua. Mas a obra está em movimento. Aleluia. Então, a obra, ela é movimentada por Deus, que nos movimenta através do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque Deus, através do Espírito Santo nos enchendo, nos faz movimentar. É por isso que na obra de Deus, muitas vezes pega um analfabeto, que não sabe nem pronunciar direito o português, mas se ele está cheio do Espírito Santo, a obra de Deus está sendo movimentada, porque ele está cheio de Deus, ele está cheio do dono da obra na sua vida. Aí ele não sabe nem se pronunciar direito, muitas vezes tem dificuldades até na sua postura, mas ele está cheio de Deus, e Deus está movimentando dentro dele através do Espírito Santo, e ele está movimentando, pregando, ele está anunciando, ele está ensinando, e Deus está salvando, e o Espírito Santo está convencendo o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo, e então Deus vai abençoando a obra. Aleluia. Já foi provado pelo acontecimento dos últimos anos através da pandemia, um salão pode fechar, um lugar de culto pode fechar, mas a igreja de Deus não para. Fecharam primeiro por 15 dias, depois por meses, quase ano fechado, mas a igreja não parou. Foi a época em que a igreja precisou se adaptar e melhorar em suas lives, em suas transmissões, e muitas igrejas cresceram a partir desta ferramenta das redes sociais, anunciando o evangelho. Se o inimigo pensou que ia parar, se enganou, porque a obra de Deus não para. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja do Senhor não para, ela passa por cima do inferno, ela passa por cima daquilo que tenta bloquear, daquilo que tenta paralisar. Não para. A obra de Deus precisa de obreiros aprovados que estejam em movimento. Sabe por quê? Porque obreiro que não trabalha, ele atrapalha. Obreiro que não trabalha, ele atrapalha. Obreiro que não trabalha, ele dá trabalho. Pode observar, estou aqui diante de pastores, diante de dirigentes de congregação, de departamentos que sabem bem disso. Os que mais dão trabalho é os que estão na inércia, é os que estão parados, como já foi dito aqui na mensagem de sexta-feira à noite. São os religiosos, são os fiscalizadores que estão sempre fiscalizando e dando trabalho
trabalho é os que não oram, é os que não vêm na escola bíblica, é os que não participam de culto da palavra, é os que não aceitam cargo, é os que não aceitam uma função, é que tem tempo para dar trabalho. Mas o obreiro que está em movimento, que está envolvido no trabalho, ele ajuda. Quem somos nós? Quem somos nós? O obreiro que trabalha, o obreiro que dá trabalho. Quem somos nós? Somos confrontados a uma realidade difícil de ouvir, difícil de engolir, porque a gente tem dificuldade de ser confrontado. Queremos confrontar, mas temos dificuldade de ser confrontados. E nesse ponto da palavra, desse estudo, o Espírito Santo nos confronta aqui nesta manhã. Estamos dando trabalho ou estamos trabalhando? Desculpe me dizer, mas às vezes até nós, dirigentes de igreja, se nós não tivermos cuidado, nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Se nós não tivermos cuidado, nós mais atrapalhamos do que ajudamos a obra. Deus nos chama para trabalharmos na sua seara, para ajudarmos, para colaborarmos, para cooperarmos com o crescimento da obra do Senhor. Não se assuste, mas eu digo a vocês que certa vez um pastor estava fazendo visitas com um grupo de pessoas, e entre essas pessoas tinha obreiros, e uma pessoa disse assim, obreiro, estou falando de obreiro, e uma pessoa disse assim: eu gosto quando a igreja tem pouquinha gente, eu fico triste quando a igreja começa a crescer, eu quero que a igreja sempre fique pouquinho, que a gente fica mais à vontade, dá até para ir de chinelo. Essa pessoa falando assim, e nós estávamos fazendo evangelismo em casas. Meu Deus. Porque tem gente que ele atrapalha. Então um cuidado que nós precisamos ter. Eu estou falando de pessoas que estavam no evangelismo, estou falando de pessoas que estavam na obra missionária, estou falando de pessoa que estava junto na casa de pessoas não evangélicas, que estava ali sendo evangelizada. E a pessoa, acho que a pessoa que ia agradar as pessoas que estavam sendo evangelizadas, dizendo, não, sabe, ali tem pouquinha gente. Nossa, eu gosto quando tem pouquinha gente. Eu prefiro que tenha pouquinha gente. Eu não gosto quando a igreja cresce, não. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. A obra é em movimento e ela cresce. Se o lugar ficou apertado, vamos orar e trabalhar e o lugar será ampliado. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deixa crescer, trabalhe para crescer, que daqui a pouco é ampliado até o lugar da tenda. Não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com o lugar, porque o Deus que é o dono da obra está no controle de tudo. Aleluia. Sambalate, Tobias e Gésem tentaram de tudo atrapalhar Neemias. Por quê? Porque não estavam envolvidos na obra. Vamos chamar eles aqui de obreiros. Eram obreiros, mas por não estarem envolvidos na obra, então eles tentaram retardar a obra. Eles mandaram carta, eles marcaram reunião. Eles convocaram reunião, chamaram Neemias para reunião, só para retardar a obra. Porque quem não atrapalha, quem não trabalha, ele fica invocado com o desenvolvimento que está tendo a obra. Eles não estavam envolvidos, então eles estavam invocados com o desenvolvimento da obra. Eles tentaram intimidar, eles partiram para a inferiorização. Esse muro vai cair, uma raposa vai derrubar esse muro, né? Desce que precisamos nos reunir aqui. Várias estratégias para atrapalhar, porque eles não estavam envolvidos na obra. E é desse jeito, quando a pessoa não está envolvida na obra, isso não vai dar certo. O pastor lançou lá esse projeto, é mais uma coisa para pedir dinheiro, é mais uma coisa, meu Deus, não vai dar certo. Quer ver uma outra coisa? É quando a pessoa não está envolvida, isso não dá certo aqui. E muitas vezes nós estamos, presbítero Clemuel, numa periferia, trabalhando na obra numa periferia, não é num grande centro, não é num lugar que tem muito emprego, que tem muito dinheiro, mas está lá na periferia. E ali a igreja dizima, a igreja coopera,
E ali os irmãos, porque estão envolvidos. O dono da obra é o Senhor. O dono da obra é Deus. E aí ele vai dando este crescimento para a obra, porque está envolvido. Então esse é o primeiro ponto. A obra está em movimento. O segundo, o obreiro aprovado. Segundo ponto, o obreiro aprovado precisa identificar a necessidade da obra. Nós lemos no versículo 36 que Jesus, ao ver as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O obreiro aprovado, ele percebe, ele identifica a necessidade da obra. Ele é proativo. Nós vemos, a Bíblia diz em Filipenses 2:25 sobre Epafrodito, um cooperador, que mesmo estando doente, sabendo da necessidade de Paulo que estava preso, e a igreja fazendo uma arrecadação para enviar para Paulo na prisão, mesmo doente, ele se dispõe, porque alguém estava com uma necessidade precisando de ajuda. Esse é um obreiro aprovado. A Bíblia diz sobre Lídia em Atos, capítulo 16, versículo 15, que percebeu a necessidade de Paulo e Silas. Primeiro eles procuravam um lugar de oração e encontrou com ela. E depois ela, percebendo a necessidade deles, tinham acabado de chegar de viagem. O que ela faz? Ela se dispõe da sua casa para hospedar Paulo e Silas dentro da sua casa. Ela percebeu a necessidade deles. Paulo estava pregando, e enquanto pregava, um jovem dormiu, Eutico, sentado na janela, dormiu, caiu da janela. Atos capítulo 20, versículos 9 e 10. E o que Paulo estava fazendo? Pregando. O que Paulo estava fazendo? Expondo a palavra. Não esqueça, pastor Alcides, alguns anos atrás o senhor pregando essa palavra aqui na convenção. E então agora o que acontece? Paulo para de pregar. Olha só, gente. O que é um obreiro aprovado está ligado, está atento, está esperto e identificar a necessidade. Ele está pregando, ele está usando a palavra, está pregando. Mas quando alguém no culto caiu da janela, caiu lá embaixo, ele para tudo e ele desce e vai até lá. Porque agora a necessidade, o ponto de atenção, de necessidade, era o moço que estava caído no chão. Ele desce, se abaixa, abraça o moço e diz: a alma está nele. Aleluia. E ainda em Atos 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 11, a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para o culto da oração, e tinha um coxo na porta do templo, história muito conhecida. O foco deles era ir orar, o objetivo deles é ir para o culto de oração. Mas antes de entrar ao templo para orar, na hora da oração, eles dão atenção à necessidade daquele coxo que está à porta do templo. Observamos, e aqui eu destaco isso para irmos para o ponto 3, que não foi necessário mandar. Tem momentos que nós fazemos o que é nos mandado fazer. Tem momento que precisamos esperar a ordem para fazer algumas coisas, eticamente falando, moralmente falando, mas existe outros momentos que é necessário nós demonstrarmos que estamos atentos à necessidade. Tem coisa que não precisa mandar fazer, em outras palavras, facilitando mais o entendimento, é isso. Tem coisas que não precisa mandar fazer. Tem coisas que não precisa receber ordem. Tem coisas que o próprio Deus, que é o dono da obra, já deu a ordem para nós fazermos. Então é a atitude que cada um de nós precisamos ter como obreiro aprovado. Deus nos encoraja aqui nessa manhã, Deus nos abre a visão aqui nessa manhã, para nós estarmos atentos à necessidade. É uma hipocrisia muitas vezes em nosso meio, alguém dizer, quando eu digo nosso meio é no contexto geral, entre os obreiros, entre os irmãos e as irmãs, dizer: eu quero ir fazer a obra na África, eu quero ir fazer a obra lá em outros países, eu quero fazer ir tão lá longe, tendo a necessidade tão perto. E o que nós estamos fazendo quando a necessidade está tão perto de nós? É um ponto de atenção. Terceiro ponto, precisamos entender esta pergunta:
que está escrita em Isaías capítulo 6 e o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Este terceiro ponto é que nós precisamos entender essa pergunta. Porque Isaías estava num ambiente espiritual, viu o Senhor, viu o trono, o Senhor assentado no trono, viu os serafins voando, viu fumaça, viu os umbrais das portas se moverem, tremer todo. Ele foi tocado por um serafim que foi com a brasa, com a tenaz, e foi lá e pegou uma brasa e tocou nos lábios dele, purificou ele. É como se ele estivesse aqui conosco, nesta convenção, participando desde quinta-feira, recebendo palavra, momento de glória, na presença do Senhor, participando aqui sábado o dia todo, hoje aqui, sendo tocado, sendo abençoado, participando da festividade, participando do congresso, aquela glória toda, chorando, batendo palma, levantando a mão, falando em línguas, mas de repente a necessidade da obra, vem a pergunta: a quem enviarei? E daí o choro acaba, a palma acaba, a glória acaba, o movimento espiritual acaba, mas a pergunta é espiritual. A pergunta é espiritual: a quem enviarei? E muitas vezes nós nos escondemos. A prova disso é quantos de nós estamos dispostos a dar a resposta que Isaías deu. A gente também no ambiente espiritual se alegra como ele se alegrou. No ambiente espiritual a gente vê coisas que ele também viu. Nós sentimos também como Isaías sentiu. Mas e a resposta é a mesma? O obreiro aprovado Isaías, naquele ambiente de glória, ele escuta uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E quando ele escuta, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. E quando eu estou pregando esta palavra, trazendo este conselho, não estou dizendo sobre só o deslocar do seu endereço, o deslocar da sua cidade, do seu bairro, do seu estado. Não é só esse deslocar, é o deslocar da comodidade. Para quem sabe estar na mesma casa que você mora, no mesmo trabalho que você trabalha, e frequentando a mesma igreja que você frequenta. Mas você ser impactado verdadeiramente, não só emocionalmente, pela glória de Deus que está movimentando através do dono da obra. Quarto ponto: o obreiro aprovado precisa se dispor para a obra do Senhor. 1 Samuel 17:32 diz: Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá e lutará contra este filisteu. Veja só, depois que a necessidade da obra ela é identificada, agora é necessário coragem para se dispor e enfrentar com coragem aquilo que se tem pela frente. Porque o texto tema de 2 Timóteo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 15, que é o tema nesta convenção, fala de sofrimento. Ontem à tarde aqui, Deus usou o pastor Valdir para ministrar tratamento de cura por causa do sofrimento. E agora estou aqui através desta palavra para, em nome de Jesus, dizer que a obra ela vai exigir de nós suportação ao sofrimento. Deus confirmara isso ontem à noite na boca do pastor Jorge. A obra ela gera sofrimento, mas é necessário nós entendermos que é preciso coragem para enfrentar o sofrimento. A realidade da obra
e a mesa diretora sabe disso, o plenário sabe disso, os obreiros, dirigentes de igreja sabe disso, cada um nas suas congregações sabe disso. A obra no dia a dia não é o que nós estamos vivendo aqui nesse final de semana. O ambiente é outro, o povo é outro, as necessidades são outras, as realidades são outras, são muito diferentes. Por exemplo, na região que estou trabalhando com minha família e com os demais obreiros e a Igreja do Senhor, é uma região periférica, é uma região onde você vê as pessoas na rua, e estão aqui pessoas como a missionária Maria e o evangelista Adnilton, que sabem bem disso, que são de lá, muitas pessoas que só têm uma veste, só têm uma bermuda e uma camiseta. E que quando a gente convida eles para ir para o culto, estamos vivendo isso na realidade agora, nesses dias. Alguém que está indo para a igreja, que decidiu e que está indo lá, mas ele disse: pastor, eu só tenho short. E eu tenho vergonha de vir de short. Eu estou vindo, mas eu estou com vergonha. Então a gente precisa ajudar com calça, precisa ajudar com camisa, precisa ajudar com vestuário, até por causa do constrangimento da pessoa. Não é por religiosidade, é pelo constrangimento da própria pessoa. E isso exige coragem para enfrentar. Coragem que Davi teve para enfrentar o Golias, que estava diante do povo afrontando. Então a guerra precisa ser vencida por quem tem coragem para lutar. O obreiro aprovado precisa ser corajoso para enfrentar coisa grande, coisa adversa que está diante. Seja na finança, seja na saúde, seja na família, seja no ambiente onde está, seja com hostes espirituais da maldade que é real, que existe, com demônios que precisam ser enfrentados. E se não for corajoso, volta. Se não for corajoso, desiste. Mas nós estamos hoje aqui recebendo através dessa palavra encorajamento, coragem para enfrentar a dificuldade que você deixou lá, que você vai voltar e a partir de amanhã você vai estar lá de novo na sua região, precisando enfrentar aquela problemática, precisando enfrentar aquele rebelde, precisando enfrentar aquela situação que é grande, mas Deus te encoraja para enfrentar e vencer em nome de Jesus. Aleluia. O culto precisa ser dirigido por quem tem coragem de se dispor e dirigir o culto. A palavra precisa ser pregada por quem tem coragem de se preparar, de orar, de jejuar, de buscar a Deus e ter coragem de entregar a palavra. O instrumento precisa ser tocado por quem tem coragem de se preparar e vir servir a Deus com o instrumento, e assim em todos os departamentos. É preciso ter coragem. Porque é sofrimento, é dificuldade, mas daqui a pouco tem a coisa boa também no final. No último ponto tem a coisa boa. Como é bom servir ao Senhor. Uma das coisas que tem levado muitos obreiros a serem reprovados é o medo do que vão falar. Até para colocar um projeto novo muitas vezes. Mas e o que o povo vai falar? E o que as pessoas vão pensar? E por causa desse medo, muitas vezes ficamos paralisados. Como é que nós vamos conseguir isso? Não vou nem falar. E por causa disso, muitas vezes, retarda a obra. Não precisamos ter medo, porque de qualquer jeito eles vão falar. Se tiver o projeto novo, eles vão falar. Se não tiver projeto nenhum, eles vão falar. Porque a oposição é real. A oposição é real. Preste atenção nessa realidade. Tem muitas pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, atarefadas, precisando de ajuda. Estou falando de pessoas que estão aqui hoje, atarefada, cansada, precisando de ajuda, e não acha ninguém para ajudar. É ou não é verdade assim, que muitas vezes está pesado? Às vezes tudo vem parar na mão do dirigente. É a pessoa que entrega uma função e não tem outro na hora para pôr, e vem tudo. É a esposa de pastor, que muitas vezes até ninguém nem sabe o nome dela, mas sabe que o pastor tem esposa, a esposa do pastor está pesado, precisando de ajuda, e não acha quem ajudar. Mas só que tem muita pessoa que está descansada, mas não se dispõe para ajudar. Tem pessoa que está descansada. Estou falando da obra, ministério agora. Estou falando de trabalho secular, estou falando da obra.
Tem gente cansada, precisando de ajuda e não acha quem ajudar. E tem gente descansado, se escondendo atrás da placa, se escondendo atrás da credencial, se escondendo e não oferece ajuda. Quantas vezes é o pastor que abre, é o pastor que fecha a igreja, é o pastor que fecha o vitrô, e não é porque não tem. E às vezes tem até gente que está descansado, mas não oferece ajuda. Ó, acabou, some, nem a paz do Senhor que o pastor dá. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade do nosso dia a dia. Deus colocou em meu coração essa palavra pastoral. O pastor presidente sabe disso, mandei antes esse estudo em PDF para ele. E Deus falava comigo sobre isso, sobre essa realidade. É lógico que é gostoso. O pastor Alcide daqui a pouco vem e a gente dá glória e roda. Mas Deus colocou em meu coração, até pela posição, pastor, como um vice-presidente ao teu lado, para ajudar com essa palavra pastoral. Porque essa é a realidade que a gente vive. Estamos sobrecarregados. Está sobrando tudo para a costa de um, ou muito de dois. Tendo mais, quando não tem, tudo bem. Mas tendo mais pessoas. Olha quantos estamos aqui hoje. Se todos nós assumirmos essa postura de ter coragem e se dispor, vai aliviar para o pastor, vai aliviar para o dirigente, vai aliviar para o líder do grupo, vai aliviar para a igreja toda. Vamos dividir o peso e carregarmos o peso juntos. Vai dividir um pouco mais. Aleluia. O quinto ponto, o obreiro aprovado sabe que quem escolhe para o trabalho é o dono da obra. João 15,16, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Nós fomos escolhidos e recebemos uma direção. A direção está em vades, atitude, ação de pregar, ação de evangelizar, ação de trabalhar, ação de fazer alguma coisa pela obra. Vades é o direcionamento. Nós estamos aqui fazendo o quê? Recebendo direcionamento, alinhamento da visão ministerial, para sairmos daqui e trabalharmos mais um ano, até a próxima convenção, na permissão de Deus, para que apresentarmos nossos números, para que estarmos reunidos novamente, celebrando ao Senhor. Mas nós precisamos sair daqui com essa direção, focados com essa direção, precisamos ir. Vades, já temos a ordem do dono da obra. Vades, aleluia, já temos a ordem. Agora nós precisamos ter atitude, precisamos ter a ação. Eu me lembro, falando algo particular aqui rapidinho, para concluir dentro do horário, eu me lembro, pastor, que o ano passado, quando surgiu ali no gráfico, tanto em relação a Camaçari como a Itororó, que é o setor onde estamos presidindo, eu tive alguns propósitos. E eu louvo a Deus que eles foram alcançados agora aqui na demonstração deste gráfico, para a glória de Deus, porque é receber daqui uma direção e colocar em ação, senão de nada vale. Com perdão da expressão, senão é mais um final de semana, para a gente vir aqui se reunir, se rever, comer uma comida maravilhosa que está sendo servida no almoço, no jantar e no café da manhã, e voltarmos embora e continuar tudo igual. Não, nós estamos aqui recebendo direcionamento, direção do dono da obra, atitude. Vades e deis fruto. Dar fruto fala sobre produzir, sobre ser fértil, sobre gerar. Não precisa responder em voz alta, mas só reflita no seu pensamento. Qual tem sido a sua produção como obreiro? Eu sei que essa palavra aqui não é só para obreiro, mas estamos entre obreiros. Como está sendo a sua produção como obreiro? Precisamos gerar. Precisamos produzir. Precisamos produzir. Nós, dirigentes de obra, estamos à frente da obra porque Deus confiou através do nosso pastor presidente essa obra para gerar, desenvolver pessoas. Treinar pessoas, formar obreiros, formar liderança. Por daqui a pouco o ministério pode precisar de nós em algum outro lugar. E nós precisamos deixar lá alguém que dê a continuidade da obra. Como foi dito ontem aqui sobre oportunidade.
Precisamos deixar alguém, se esse alguém aproveitar a oportunidade, o dono da obra confirma a obra, dando crescimento à sua obra. Não estamos falando aqui de pessoas, estamos falando que o dono da obra é que abençoa para que deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Fala de perseverança e resistência. Como dizia nossos saudosos pastores, precisamos ser mourão de cancela, aquele que recebe a pancada. Estamos entre obreiros e precisamos entender isso, resistência e perseverança para receber pancada e ficar no mesmo lugar. Esse é o mourão de cancela. Ele recebe a cancela que vem e bate e ele precisa ficar no mesmo lugar, porque se cair, a próxima vez que a cancela vir, passa direto e o estrago está feito. Precisamos ser resistentes para suportar. Obreiro aprovado, que Deus te fortaleça para resistir. Deus nos curou ontem à tarde aqui, pastor Valdir, para nos dar resistência. Deus curou ontem aqui à tarde, não é para hoje entregar. Deus nos curou ontem para dizer, tem pancada nova vindo aí. Deus curou, não é para dizer assim, não vai vir mais pancada não, não vai ter mais sofrimento não. Deus curou para dizer, está vindo pancada nova, mas você está curado e você vai suportar, em nome de Jesus. Penúltimo ponto, o sexto. As 3 características que o obreiro aprovado precisa ter em 1 Coríntios 15, 58, versículo muito conhecido. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmeza. O obreiro aprovado precisa agir com firmeza. Eu gostei de uma expressão que dias atrás eu ouvi da irmã diaconisa Raquel e do pastor Silas, estando conosco lá em Tororó. E eles falaram sobre a fineza e a firmeza que o obreiro precisa ter. O pastor Rogério tem também uma expressão que ele diz, ser firme com amor, né? O obreiro precisa ser firme, sério, responsável, mas com fineza, com amor. Não pode ser mal educado, não pode destratar, não pode ter abuso de autoridade. Não pode agir como tendo domínio da igreja do Senhor. Somos mordomos, somos servos. Mas muitas vezes fazemos o inverso e daí dá errado. O dono da obra está dizendo que temos que ser firmes, sérios, responsáveis. Precisamos ter constância. O obreiro aprovado, ele mantém o passo. Está difícil, mas ele mantém o passo. Facilitou um pouco as coisas, porque veio o momento da fartura, veio um momento bom também, veio um momento que o gráfico melhora, veio um momento que o dia a dia melhora, e precisa manter o passo, para não subir para manter o passo. Você sabia que muitas vezes nós precisamos até mudar o nosso comportamento, em relação à ética, em relação à postura ética, num determinado lugar que está, num determinado ambiente que está, mas sem deixar que isso mude a cabeça. Muitas vezes nós precisamos nos comportar conforme ao ambiente que nós estamos, mas sem perder a nossa essência. Isso é constância. Por quê? E aqui vai um conselho. Se nós acharmos que a obra está indo mal por causa de nós, e eu creio que não é só eu, a gente pensa isso, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu falei? Meu Deus, o que eu deixei de fazer? E a culpa é sempre nossa, meu Deus, porque sempre tem um culpado e estoura sempre na mão, principalmente do dirigente da igreja. A gente vai desanimar. Tudo é culpa minha? E se quando der tudo certo, a gente também achar que é por causa de nós, a gente vai se orgulhar, vai se ensoberbecer. Por isso que precisa ter constância. Mantenha o passo. Não está legal, mas mantenha o passo. Está tudo bem, mantenha o passo. Aleluia. Firmeza, constância e abundância. O obreiro aprovado, ele faz além do que se espera que ele faça. Além do que se espera
que ele faça. Todos aqui já ouviram o pastor Rogério contar do obreiro que atravessava de barquinho lá o lago para ir cultuar como diácono, e quando ele foi consagrado ao presbitério, na hora da volta ele se escondeu e ninguém saía do lugar, e quando foram procurar, cadê ele? Estava escondido. Irmão, não vai remar não, agora eu sou presbítero. Não, agora eu sou presbítero. Tipo, presbítero não faz isso é trabalho de diácono. Não, isso é obreiro reprovado, obreiro que não faz com abundância. O obreiro que é abundante na obra, ele faz além do que se espera. Muitas vezes a pessoa vai, meu pastor, o senhor está com uma vassoura na mão. Amém, o senhor está aqui para ajudar, toma a vassoura aqui. Mas você está aqui só para criticar? Não, eu estou fazendo isso que é meu papel também, é fazer com abundância, é fazer além daquilo que se espera. Faça o seu melhor. Eu sempre digo isso, essa frase não é minha, é do filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele diz: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu sempre digo isso lá na congregação. Falo isso com Nicole a respeito da mídia. Falo isso com os músicos a respeito dos instrumentos. Não é o melhor, não é a melhor marca, não está nas melhores condições. O celular não é o melhor para registrar as fotos do culto, os vídeos do culto e fazer o trabalho de mídia. Mas faça o seu melhor com esse celularzinho velho. Faça o seu melhor com essa bateria toda arremendada. Faça o seu melhor. Quando nós entendemos isso, o dono da obra aprova. Aleluia. Faz o seu melhor, faça o seu melhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 6, versículo 9, ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Aleluia, glória a Deus. Eu te convido a ficar em pé para eu dizer agora o último ponto. Quem quiser anotar antes de ficar em pé, anota aí. O dono da obra tem recompensa para o obreiro aprovado. 7º ponto. Aí eu te convido a ficar em pé para eu encerrar meditando com isso com você e orar e entregar ao pastor presidente. O dono da obra tem recompensa, porque ainda no versículo 58 de 1 Coríntios 15 ele diz: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus é o dono da obra, ele não fica devendo nada para ninguém. Nós somos hipócritas, mas Deus não é. Nós somos falsos, mas Deus não é. Nós somos falhos, mas Deus não é. Nós podemos não enxergar, sem maldade, só não enxerguei. Deus enxerga tudo, está tudo anotado e tem recompensa para todo obreiro que está trabalhando na sua seara. Escuta isso: a coroa da vida está preparada para o salvo que aguenta firmemente as provações. Apocalipse 2:10: nada temeis das coisas que hás de padecer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tiago 1:12: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a todos que o amam. Segunda recompensa, a coroa da justiça para o salvo que tem coragem no valor da fé, da doutrina, de ensinar a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo no capítulo 4 de sua segunda epístola, versículos 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Terceira recompensa, a coroa de gozo para o salvo que é ganhador de alma, para o obreiro aprovado que está aqui, que é ganhador de alma, tem coroa de gozo. 1 Tessalonicenses 2:19: porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Quarta recompensa, a coroa de glória para os salvos que edificam a igreja, para os obreiros que ensinam lá na escola bíblica, para que os obreiros que discipulam, para os obreiros que ensinam no culto da palavra, que edifiquem
alimenta o rebanho de Deus. 1 Pedro 5, 3 e 4. Não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Tem coroa preparada, tem recompensa preparada. E por último, a coroa incorruptível, ou glória, para os salvos que completam até o fim e vencem a corrida que Deus lhe designou, e eles também aceitaram. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, fazemos para alcançar uma incorruptível. Eu encerro aqui dizendo que tem recompensa, tem sofrimento, mas tem recompensa. Tem os dias maus, mas também tem os dias bons. Tem os dias de escassez, mas também tem os dias de fartura. Eu digo, é bom ser obreiro, é bom ser servo, é bom ser colaborador na obra do Senhor, é bom ser obreiro na seara do Senhor. Ei, eu aconselho aqui, não vamos ficar reclamando, não vamos ficar divulgando os fracassos, não vamos ficar divulgando as dificuldades, senão outras pessoas vão pensar que é só dificuldade, senão outras pessoas não vão querer vir somar conosco no corpo de obreiros. Vamos também dizer e viver essa realidade: tem coroa, tem recompensa, tem salário, oh glória! Este é o dono da obra que recompensa os seus fiéis. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos por tua palavra e nos apresentamos, ó Pai, ao Senhor para rogar que envie mais ceifeiros para a tua seara. Mas eu digo agora nesta oração: aqui estão, ó Deus, os ceifeiros desta hora. Aqui estão os ceifeiros deste tempo. Aqui estão os ceifeiros que já se dispuseram a fazer a obra do Senhor. Os abençoe em nome de Jesus. Os fortaleça em nome de Jesus. Os use no seu dia a dia em nome de Jesus. Eu lhe peço, ó Deus, agrade-se o Senhor do trabalho de cada um destes ceifeiros e nos ajude a colocar em prática a tua palavra que recebemos nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gratidão, pastor. Eu quero trabalhar para meu Senhor.